Galera, o canal Resenha do Gemon está de volta, mano. E antes de se concretizar, eu queria falar de Carlos Miguel, tá? Carlos Miguel, espectador do futebol, vai dar a opinião, que sou eu, né? Sobre o Carlos Miguel estar de saída do Corinthians, ainda não é oficial, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para dar minhas impressões, minha opinião, com informação, né, sobre o goleiro Carlos Miguel embarcando para a Inglaterra, para o Nottingham Forest, né? Então tem muita coisa que a gente precisa falar, deve falar. Esse vídeo vai ser curto, mas poderia ser um vídeo muito longo para a gente falar de pontos específicos aí da saída do Carlos Miguel, se é interessante ou não para o atleta, para o jogador e para a Inglaterra nesse momento. Beleza? Então desde já quero pedir pra você, mano, se inscreve no canal, fortalece muito o meu trabalho, me ajuda muito aí na minha caminhada dentro da internet, beleza? E deixa seus comentários pra saber qual a sua impressão, o que você acha, a sua opinião. Então sem mais delongas, vamos falar sobre Carlos Miguel. Carlos Miguel que está quase fechado aí, né? Parece que só está esperando o Nottingham Forest pagar a multa. Pagar a multa de 4 milhões de euros, que todo mundo já sabe que a multa era de 50 milhões de euros, porém, o melhor presidente da história do Corinthians, né, o Duílio, ele fez com que no último ano de contrato o Carlos Miguel caísse essa multa aí para 4 milhões de euros. Tem muita coisa que a gente poderia falar só sobre esse tópico, né, só sobre esse abaixo dessa multa. Mas não vamos falar sobre isso, vamos falar do que o Carlos Miguel pode encontrar lá na Inglaterra, né? Então, só tá aguardando aí o Nottingham Forest fazer a transferência desse dinheiro, fazer o Pix pro Corinthians para o Carlos Miguel ser oficialmente jogador do clube inglês, né? Onde joga ali Murilo, não sei se ele vai jogar junto com o Murilo, né? Porque o Murilo tudo indica que vai sair ali também do Nottingham Forest, que está com problemas na Inglaterra por conta do fair play financeiro, né? E também não é 4, porque o pessoal tá querendo achar justificativa, achando não, vai que dá errado, não sei o que. Gente, sendo muito sincero, não é 4 milhões de euros que vai fazer o Nottingham Forest perder pontos ou ganhar pontos dentro da Premier League. É claro que teve problemas, né? Foi condenado na temporada passada, perdeu pontos, mas nessa temporada tudo vai se regularizar. Ela ainda não aconteceu, tá? Essa transferência, esse Pix para o Corinthians. Por quê? Porque ainda a Premier League, né, a Federação Inglesa, precisa fazer toda a estrutura ali para mandar para os clubes, para eles saberem, né, o orçamento do fair play financeiro. Depois que eles souberem isso, aí eles vão fazer essa transferência aí e o Carlos Miguel será jogador inglês. Isso é que a maioria, tá? 95% dos setoristas dizem sobre o Carlos Miguel. A única informação que eu vi que não bate com tudo que estão dizendo é o Marcelinho Carioca, que diz que o atleta ia renovar com o Corinthians por 5 anos, com salário de 800 mil por mês, né? Então tem ainda torcedor se escorando nessa informação e é claro que não vai ser eu que vou achar que a informação do Marcelinho Carioca não está correta, né? Vamos ver o que vai acontecer, se vai aparecer primeiro a renovação do Carlos Miguel no Corinthians ou o Nottingham Forest vai pagar essa multa aí e o Carlos Miguel vai embora, né, ali pro clube inglês. Lembrando, tá, que independente se o clube pagar a multa ou não, o Carlos Miguel só vai se ele quiser, tá? Não é que o clube inglês pagou a multa e o Carlos Miguel é obrigado a ir, não, ele tem que aceitar a proposta também do clube inglês e tudo indica que ele aceitou. E aí um ponto muito relevante, né, como eu disse, o Murilo joga lá, provavelmente o Carlos Miguel já conversou com o Murilo, né? Já perguntou como que é lá, como que funciona. E aí o Carlos Miguel vai para mais uma vez o Nottingham Forest não brigar por rebaixamento, porque é isso que o Nottingham Forest vai lutar para acontecer, né? Porque todos os times vão se beneficiar, todos os times vão fazer contratações, todos os times têm os seus pontos dentro da competição inglesa, mas a gente sabe que ela está meio monopolizada ali dentro, Manchester City, Arsenal, né? E clubes que podem chegar ali para brigar bastante por esse título, que também é muito difícil. O City sempre muito não tendo competição para os outros, né? Teve agora contra o Arsenal, mas a gente lembra do Liverpool, né? Que agora não tem Klopp, tem um novo treinador, tem o Chelsea fazendo aí também grandes investimentos. O Tottenham, Manchester United, que mudou aí aquele que cuida do departamento de futebol. Então tem essas equipes aí que vão brigar pelo título, mas o Carlos Miguel sabe que vai brigar, ali é uma porta de entrada numa Premier League, quem sabe para que ele faça um belo campeonato, assim como o Murilo fez, e quem sabe se consolidar em um clube maior, né? Porque a gente sabe que goleiro é isso, cara, tem que estar jogando para provar, né? E aí foi isso que o Carlos Miguel fez. O Carlos Miguel
era quarto goleiro ali do Internacional, o Corinthians contratou, a gente viu que ele passou vários degraus dentro do Corinthians, de quarto goleiro ele se tornou segundo muito rápido, né? Isso não é demérito para os goleiros da categoria de base do Corinthians e nem os goleiros que estavam ali como segundo, terceiro, né? Por exemplo, o Donelli é goleiro de seleção brasileira, das categorias de base, então pra gente ter ideia que, cara, não é demérito, é mérito do cara, né? Mérito do Carlos Miguel que conquistou ali o seu espaço, a torcida, muita parte da torcida na internet queria o Carlos Miguel como titular. Nessa temporada aconteceu depois do clamor do Cássio ali, que ele estava mal psicologicamente. O Cássio saiu do Corinthians, foi pro Cruzeiro e o Carlos Miguel aí ia se consolidando como goleiro titular do Corinthians, com a torcida abraçando, acreditando, confiando, e com a desconfiança em muitos jogadores, muitas peças do elenco do Corinthians. O Carlos Miguel era um dos mais confiáveis ali, eu acho que junto com o Ranieri, mas o Carlos Miguel resolveu ir para a Inglaterra. Essa, como eu disse, é a maioria das informações dos setoristas, repórteres, né? Jornalistas que cobrem o Corinthians e até aqueles que não cobrem o Corinthians têm a mesma informação, que o Carlos Miguel já disse sim pro clube inglês e só tá aguardando ele pagar a multa pro Carlos Miguel se mudar, né? E aí, eu queria levantar um ponto aqui muito rápido com vocês do que ele pode encontrar na Inglaterra, né? Primeiro, quem é o goleiro titular da equipe do Nottingham Forest? E aí eu vou trazer essa informação para você. O goleiro titular do Nottingham Forest se chama Turner, né? Quem é Turner? É o goleiro da seleção americana, o goleiro titular da seleção americana, um goleiro novo, 28 anos, um goleiro que é um goleiro bom, um goleiro que disputa aí competições com a sua seleção, um goleiro aí que vai disputar a próxima Copa do Mundo, ou seja, um goleiro que vai querer estar jogando, vai querer estar em atividade, né, para jogar a próxima Copa do Mundo, que será na temporada de 2026. Então, um goleiro que fez um bom papel dentro da Premier League, um goleiro que tinha no banco, tá? Keylor Navas na temporada passada e mesmo assim não deixou com que o Keylor Navas, que a gente sabe o tamanho dele, conseguisse tomar a sua posição. Tem também um goleiro muito bom, Odysseas Vlachovinos. Quem acompanha futebol europeu sabe muito bem desse goleiro. Um goleiro que passou por algumas equipes, por exemplo, ele estava no Benfica, goleiro titular do Benfica, mas aí foi contratado, né, ali pelo Nottingham Forest, aceitou o projeto e foi. E é goleiro reserva, não tem ainda sondagens que vai sair, que vai ser transferido, é um grande goleiro. Greciano, que fala. Quem mora na Grécia é o quê? Deixa nos comentários. Um goleiro goleiro que disputa também, né, competições ali com a Grécia, né, vai estar ali na Eurocopa, e um goleiro que já tem passagem por clubes ingleses, por clubes alemães, então um goleiro bem consolidado. Então o Carlos Miguel vai. E aí a pergunta que não quer calar: será que o Carlos Miguel sabe que, ou já falaram para ele, o Nottingham Forest, os representantes falaram: olha, Carlos Miguel, você vai chegar aqui e vai ser titular. Ou o Carlos Miguel vai para tentar realizar esse sonho, ou realizar esse sonho na Europa e ficar na reserva. Porque a gente sabe, cara, que goleiro é muito difícil ser mudado na Europa. Se no Brasil já é muito difícil, na Europa é muito pior. A gente vê goleiros que ficam muito tempo nas suas equipes. A gente não vê tantas transferências de goleiros da equipe principal, né? E a gente, vamos falar dos brasileiros. Alisson, quantos anos que ele tá ali no Liverpool, tomou a posição muito difícil, quando ele estava embaixo ainda, nenhum goleiro conseguiu tomar a posição dele. Ederson também se machuca, e mesmo depois que se machuca, tem o Ortega lá, que é um bom goleiro, que quando o Ederson sai, ele faz bem o seu papel, que inclusive está até cogitado a ficar ser o primeiro goleiro ali do Manchester City, porque o Ederson tem ali movimentação de ir para a Arábia, mas quando o Ederson volta, ele sempre é titular, então a gente vê que os goleiros não mudam. Cara, no PSG, o Donnarumma foi contratado para ser o goleiro titular, e mesmo com o Keylor Navas no banco, não conseguiu tomar a posição do Donnarumma, e na minha opinião o Navas é muito mais goleiro que o Donnarumma, por exemplo. Então a gente vê que no gol é pouco mexido na Europa. A gente vê na seleção da Alemanha, pô, o Neuer estava quase um ano parado, mais de um ano parado, ele voltou nessa temporada, e aí ele é titular da Alemanha, mesmo falhando, e a gente vê o Ter Stegen comendo a bola no Barcelona, sendo um dos principais jogadores e não conseguindo jogar, porque tem o Neuer ali que é como no europeu. O europeu é assim, cara. Se eu tenho o meu goleiro titular, mesmo com suas falhas, com seus erros, claro que não tem que ser muito gritantes, né? Mas se ele é bem irregular, ele faz suas defesas, né? Eles não mudam. E aí o Carlos Miguel vai pra essa aventura tentar. E aí, cara, sem zoar,
sem brincadeira mesmo, o que vai acontecer é o Carlos Miguel ir, ficar um tempo ali, 2 anos, 1 ano, no banco de reservas e vai querer voltar pro Brasil e vai ter muita janela aqui no Brasil. Qualquer time do Brasil, os 20 equipes da Série A, por exemplo, vai querer o Carlos Miguel na sua equipe. E aí a pergunta é, vem para ser titular? Porque nas equipes da Série A todas têm seus goleiros, né? Então, cara, eu acho que é errada essa movimentação do Carlos Miguel. Eu acho que no Corinthians ele estava sendo visualizado para uma Copa do Mundo. Dorival gosta de usar jogadores aqui do Brasil, e o Carlos Miguel estava se desenhando a ser um dos melhores goleiros aí do Brasil, cara, de verdade, junto com o Bento ali. Então a gente sabendo que tá acabando o ciclo do Alisson, acabando o ciclo do Ederson, né, e sendo muito transparente aqui com vocês, o Carlos Miguel, dentro desses 20 e poucos jogos que ele fez pelo Corinthians, ele parece que ser um goleiro extraordinário, e aí ele vai e tentar não ser titular num clube de pouca expressão, que vai brigar por rebaixamento, que provavelmente ele nem vai ser titular, para deixar a equipe como o Corinthians, que fez a vitrine para ele, que fez ele ser quem ele é, que mostrou quem é Carlos Miguel pro futebol brasileiro e pro futebol internacional, que com certeza colocou ele ali no radar da seleção brasileira, né, que com certeza colocou ele como um dos principais goleiros ali do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, é assim, como goleiro, é claro que, cara, é muito difícil você falar, é o sonho do cara jogar na Europa, mas com 25 anos, será que existe a possibilidade de ele ir para um grande clube europeu? Será que existe? Porque, por exemplo, o Bento, ele vai ser transferido, mas parece que ele vai direto pra Inter de Milão. Grande centro, cara, né? É muito difícil um goleiro brasileiro você ver que ele ir para um time e estourou, vai para um time grande. É muito difícil. O Alisson, quando saiu aqui do Brasil, ele saiu e foi para Roma, que é uma equipe grandiosa lá da Itália, e pela vitrine da Roma, ele conseguiu ir para o Liverpool. Então a gente vê que é muito difícil, né, o goleiro, se não for titular, ir para uma grande equipe, né? A gente vê, por exemplo, o Neto que era goleiro aí de clubes secundários aí da Europa, foi pro Barcelona e mesmo assim não conseguiu ser titular, já saiu, né? A gente viu o Diego Alves, que tem uma grande história na Europa, mas nunca conseguiu jogar pela uma grande equipe na Europa, mesmo sendo pegador de pênalti. O cara pegou o pênalti do Cristiano Ronaldo, o cara pegou o pênalti do Lionel Messi, e mesmo assim ele não conseguiu ir para um grande clube europeu, porque quem tem seu goleiro, cara, não vai contratar um goleiro pra ser titular, pra brigar para ser titular, vai pra ficar no banco. E a gente vê muitos goleiros europeus ficando muito tempo no banco, porque os goleiros que estão lá são confiáveis. Então, eu não sei, né, se pensando em dinheiro, também não sei, porque parece que o Corinthians ofereceu 800 mil de salário. Será que ele vai ganhar isso na Europa? Eu acho que não, né? Então, tem vários pontos aí que faziam com que, se eu fosse o agente do Carlos Miguel, se eu fosse da família do Carlos Miguel, eu ia falar: Carlos Miguel, eu acho que é melhor você ficar, porque aqui você pode fazer história, que você pode ser um dos maiores atletas aí do país, pode disputar uma Copa do Mundo, pode vestir a camisa da seleção brasileira, né? Então vai ganhar um belo salário, vai cuidar da família, vai fazer tudo isso, mas é o sonho do cara, e quem sou eu pra ir contra o sonho das pessoas? Porque eu estou aqui com o meu sonho e já pedi pra você se inscrever no canal, que fortalece muito. Comenta a sua opinião, a sua impressão sobre a saída do Carlos Miguel. Se você fosse ele, você iria mesmo, não pensaria 2 vezes, independente da bagunça que tá a equipe do Corinthians. A gente sabe que é uma vitrine muito grande pros jogadores, né? A gente sabe disso, a marca que é o Corinthians. Então, será que é a decisão correta do Carlos Miguel? Né? Então, eu quero que vocês deixem nos comentários. Fortalece muito deixando seu like para entregar esse vídeo para mais pessoas, que não só corintianos, mas para pessoas que gostam de futebol, para saber a opinião delas referente a esse assunto. Fechou, galera? Tamo junto, falou e falou!